Olá, seres distintos, bem-vindos à minha dimensão. Hoje eu vim falar sobre a tão mencionada escala 6 por 1, né? Tem sido muito mencionado nos últimos tempos. E hoje eu vim falar sobre isso. E o que as qualidades e os pontos positivos e os pontos negativos que, na minha opinião, isso pode trazer. Bom, não é novidade, porque essa jornada escala 6 por 1 já tem sido mencionada, já vem sendo mencionada há um tempo. Mas não de uma forma tão forte. Deixa eu tirar isso aqui. Mas não de uma forma tão forte como... Caraca, o cara tá todo bagunçado. Relevem, tá? Ainda não cortei. Não sei nem que dia hoje, pra ser sincero. Então, relevem essa parte. Bom, ela vem sendo mencionada e muito nos últimos tempos. E assim... muito hype tem sido criado sobre isso. Até um ano atrás, mais ou menos, não se falava tanto sobre isso. E aquele esquema, quando alguém dá muita importância para alguma coisa, a tendência é que outras pessoas sigam. É o efeito borboleta. Então, como essa história tomou um hype muito grande nas redes sociais, no geral as pessoas nem conseguem falar tanto sobre isso, sobre certos assuntos. Mas quando vem que alguém teve coragem para falar e é uma ideia que essa pessoa apoia, ela vai junto. E assim se cria o efeito borboleta. Um monte de gente junto seguindo aquilo. E é por isso que esse assunto toma essa repercussão tão grande nesse momento. Porque alguém teve coragem de falar de uma forma tão forte que comoveu muita gente e seguiu esse efeito borboleta. E isso serve para vários assuntos, não só a escala 6 por 1. Mas nesse caso falarei apenas dela. Bom, os pontos positivos seria para o trabalhador, que teria 2 dias, não apenas um. Geralmente a gente tá tão cansado do trabalho que não dá para fazer tudo em apenas um dia, ou nos momentos que você não está trabalhando durante o dia, né? O seu dia de trabalho, você não está trabalhando, você tem muita coisa para fazer, muitas vezes você não consegue. Uma coisa que eu aprendi com o livro do James Clear, que é Hábitos Atômicos. É uma coisa que eu busquei colocar na minha vida. Não consegui de forma eficaz, porque eu dei uma vacilada, para ser sincero. Mas o que eu aprendi é que, se você deixar para fazer tudo de uma vez, não é muito bom, porque você vai ter muita coisa para fazer. O ideal é que você faça um pouquinho por dia, um pouquinho por vez. 1% melhor todos os dias. Que é para no final do ano você ser 37% melhor do que no começo. Isso ajudou muito, porque isso permite com que você tenha uma organização melhor da sua vida, da sua casa, da sua rotina de modo geral, dos seus horários. Você consegue se organizar para comer melhor. Antes eu não conseguia comer bem, comer em casa. Hoje eu já tenho essa possibilidade por conta de acordar um pouquinho mais cedo para fazer comida, para poder sair, essa coisa toda. Eu tinha muitos problemas com horários. Hoje eu fiz um acordo com o meu chefe, né, que é para poder melhorar essa questão, e tá melhorando. Mas confesso que eu estava fazendo de uma forma errada. Falarei sobre isso futuramente. Mas a questão é que, se você não deixar as coisas acumularem para fazer depois, e você fazer aos pouquinhos, todos os dias, você não precisa tirar um dia especificamente para aquilo. E geralmente as pessoas fazem isso, elas tiram um dia especificamente para aquilo, para limpar a casa, para fazer comida, para lavar roupa e etc. E é aí que tá o problema, porque às vezes são tantas coisas, ainda mais em cidade grande, que muitas vezes você tem que ir longe, tem que pegar ônibus, condução, tem que pegar trânsito, demora muito para resolver as coisas, você tem que, sei lá, ir no banco, tem uma fila gigantesca. Então, às vezes não dá tempo de fazer tudo isso em um dia só. E aí, como que você vai viver? Isso é o conceito de sobreviver. Você está trabalhando, dormindo, fazendo o que tem que ser feito, mas cadê seu momento de prazer, de relaxar, de descansar, mesmo que seja, não necessariamente sair para curtir festa, algo do tipo, mas pelo menos ficar em casa descansando, sem ter tantas preocupações. Cadê seu momento de ser você? É aí que entra essa pauta da questão do 6 por 1. Eles querem colocar os 5 por 2 ou 4 por 3, enfim. Algumas outras empresas aí. O ideal seria 5 por 2.
já seria uma mudança e tanto, levando em consideração que teria 2 dias. Em um dia você resolve suas coisas, tem que ser feito, e no outro você aproveitaria, né, para curtir um pouco, para viver de fato. Então já seria um avanço e tanto. Mas aí que entra os pontos negativos. Nas empresas, para as empresas não seria tão bom assim, porque teria que contratar mais uma pessoa, teria que pagar mais coisas. Teria a ideia de colocar apenas extra. Eu estava comentando isso outros dias com algumas pessoas e poderia ter a possibilidade de colocar apenas extra, para não ter que arcar com tantos custos, né, do funcionário e tal. Ao mesmo tempo ele ganharia mais, porque extra realmente ganha mais do que o carteira assinada. Só que aí que tá, se fosse para ficar fixo, tem um monte de burocracia e afins, que eu não sei se também é bom tanto para o trabalhador quanto para a empresa também. Mas enfim, de qualquer forma as empresas teriam que contratar alguém para colocar apenas naquele tempo em que o trabalhador efetivo não estaria lá. Então, esse é o ponto negativo. Mas assim, sendo bem sincero, colocando na balança, o trabalhador acredito que seria muito mais eficiente, porque ele estaria mais descansado, ele estaria mais disposto, principalmente mentalmente, que é a parte que mais nos afeta, nem é tanto o físico. É uma coisa que leva a outra. Se você tá com um psicológico bom, o seu corpo retribui de forma boa, dando mais energia, te dando mais prazer, mais vontade de viver, ficando menos doente. Agora, se você tá com um corpo ruim, ou se você tá com psicológico ruim, tá cansado psicologicamente e etc., o seu corpo padece também. Ele te deixa mais cansado, te deixa mais indisposto, o que reflete no trabalho, que fica menos eficaz. Então eles teriam que colocar isso na balança. Se vale a pena ter mais eficiência do trabalhador em troca de um trabalhador a mais, ou se não, vale a pena. Mas, sendo sincero, eu como trabalhador gostaria bastante de um 5x2, porque às vezes é complicado, você não tem tempo para fazer coisas que você gosta, que te atraem, que te fazem ficar bem, se sentir bem. Então a 5x2 seria muito bom nesse cenário caótico que vivemos, principalmente com tanta ansiedade, tanta depressão. Ter um pouquinho mais de tempo para cuidar de si mesmo, principalmente da parte psicológica, seria muito bom. E é o que todo mundo deveria fazer. Tenho pagado psicóloga para resolver várias questões, principalmente relacionadas ao trabalho. É muito desgastante, é muita pressão, é muita coisa. Então, ter mais tempo para cuidar de si mesmo seria muito bom. Bom, eu tenho que pesquisar mais sobre a respeito, eu não curto muitas notícias, para ser sincero. E meu trabalho é bem cansativo. Por exemplo, ontem cheguei 5 da manhã, saí 5 da tarde para chegar 5 da manhã. Então, são 12 horas de trabalho. Levando em consideração o trânsito, né, a locomoção e etc. Mas sobre isso falarei em outro vídeo, sobre com que eu trabalho e etc. Eu já até fiz uns vídeos antes, mas eu não gostei muito de como ficaram. Mas outros virão. Então, esse vai ser a edição, pra ser sincero, só 8 minutos. Assiste aí, cara. 8 minutos. Que isso. Certo, valeu, tamo junto.